Bem-vindos ao nosso programa Saber Direito, nosso último programa dessa semana, que estamos tratando do tema a respeito da contratação internacional. Nas primeiras aulas, verificamos o conceito de contrato internacional, legislação aplicável, marco regulatório comum, convenções e demais normas uniformes para contratação internacional. Analisamos cláusulas típicas dos contratos internacionais, como a cláusula de eleição de foro, a cláusula arbitral e cláusulas de escala móvel, como a contratação em moeda estrangeira, hardship e ainda a força maior. Na aula de hoje, trataremos um tema bastante específico, que se afasta dos contratos típicos do comércio internacional, que diz respeito à contratação do consumidor no comércio internacional. Gostaria de apresentar aqui os alunos que estão conosco no estúdio. Ana Carolina, Samuel e Clara, sejam muito bem-vindos. Bom, o que diferencia um contrato de comerciantes do contrato entre consumidores, do contrato vinculando algum consumidor? O contrato entre comerciantes é trabalhado na nossa doutrina e na nossa jurisprudência como um contrato B2B, ou seja, business to business, diferentemente de um contrato envolvendo uma relação de consumo. O contrato envolvendo uma relação de consumo é classificado como um contrato B2C, business to consumer, que então apresenta a regulamentação própria. A incidência dos contratos internacionais hoje tem sido acentuada pela globalização. Aumentam-se os casos de contratos internacionais envolvendo consumidores. Como diz a professora Cláudia Lima Marques, contratar de forma internacional hoje é típico de nossa época. O número de contratos internacionais envolvendo consumidores tem registrado um incremento absurdo. Tem registrado um aumento constante, quer seja relacionada a viagens internacionais, cada vez mais comum aqui e de acesso ao mercado consumidor, quer seja por conta de toda a tecnologia envolvendo a possibilidade de contratação pela internet. Então, o consumidor, na sua casa, na sua residência, poderá efetivar um contrato internacional. Este contrato internacional, ele se caracteriza, via de regra, por sua descontinuidade, por sua eventualidade. Esse consumidor internacional, ele não contrata de forma contínua. Eventualmente, ele faz uma viagem ao exterior. Eventualmente, ele compra um livro pela internet. Não é comum que este contrato possa ser reexecutado. E isso dificulta a sua regulamentação. O consumidor que contrata internacionalmente, via de regra, não tem uma noção clara de qual legislação e de qual proteção ele tem neste mercado globalizado. Proteger o consumidor neste mercado globalizado é importante não apenas no que tange aqui a seus contratos internos, mas também precisa se proteger este consumidor quando ele se aventura no comércio internacional. Se os contratos internacionais já apresentam uma série de riscos, vimos aqui nas últimas aulas, os contratos internacionais envolvem diferentes culturas, os contratos internacionais aqui são específicos de partes que fazem o comércio internacional se movimentar. No que tange o consumidor, os riscos aumentam, porque o consumidor não tem essa percepção clara quanto ao funcionamento do comércio internacional. O consumidor, ele tem a proteção referente às suas normas internas.
cada ordenamento estipula um nível de proteção desejável aos consumidores que estabelecem aqui contratos no plano interno. No Brasil, temos essa proteção conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, de 90. Então, este Código de Defesa do Consumidor estabelece uma proteção aos consumidores aqui situados no Brasil. O artigo 1º deste Código estabelece de forma bastante clara que o presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32 da Constituição, artigo 170, inciso 5º da Constituição e 48 das disposições transitórias, do ato de disposições transitórias. Então, o direito do consumidor no Brasil, ele tem um marco constitucional, ele tem aqui uma referência própria na nossa Constituição, o artigo 5º específico aqui dos direitos individuais, trabalhando que é a necessidade de o Estado promover a defesa do consumidor, estabelecendo posteriormente o artigo 48 na necessidade de que essa defesa se faça por meio de um código específico, como veio a estabelecer a Lei 8.078. É importante essa designação porque cada país faz a proteção do consumidor da forma desejável. Embora o direito do consumidor tenha nascido nos Estados Unidos na década de 70, esse país entende que o direito do consumidor se insere na proteção própria do mercado, assim como o artigo 170, inciso 5º da nossa Constituição. Proteger o consumidor significa proteger a ordem econômica, significa proteger a concorrência. Então, cada estado, cada país interpreta à sua maneira o direito do consumidor, interpreta à sua maneira os estándares de defesa do direito do consumidor. Como que o direito do consumidor brasileiro enfrenta o problema da contratação internacional? Como que o nosso direito vai se situar aqui a respeito da contratação internacional? Tem um caso paradigmático que trata diretamente de um caso envolvendo o direito internacional privado. Trata-se do chamado caso Panasonic. Diz respeito ao recurso especial 63981 de São Paulo, cuja relatoria é do ministro Salvo de Figueiredo. Recurso especial 63981 de São Paulo. Neste caso, o consumidor brasileiro se deslocou para Miami, onde adquiriu uma filmadora da marca Panasonic. Após adquirir essa mercadoria, após firmar este contrato no exterior, ele se desloca para o Brasil. E no Brasil, essa filmadora vem apresentar vício. Ou seja, a filmadora não funciona. A filmadora não se presta para os fins a que ela foi comprada, a que ela foi adquirida. O consumidor brasileiro, então, propõe uma demanda na Justiça Paulista, requerendo que a Panasonic do Brasil cubra essa garantia, requerendo que a Panasonic do Brasil promova aqui o conserto do bem. Entretanto, o juiz de primeira instância extingue o processo sem análise do mérito. Essa decisão ela é confirmada em segunda instância. Há também aqui a extinção do processo sem julgamento do mérito. Este caso chega ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, que decide de forma diversa. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Panasonic do Brasil deve responder ao conserto da máquina filmadora adquirida no exterior, porque ela é representante da marca Panasonic
no Brasil. Expressamente, o ministro Sálvio de Figueiredo expõe que, num ambiente de comércio internacional, em que as marcas conhecidas, elas despertam uma confiança no consumidor, é necessário que essa marca, que essa confiança seja também objeto de responsabilidade. A expressão econômica da marca deverá gerar também uma responsabilidade àqueles que usufruem da mesma marca. Então, a Panasonic do Brasil, que usufrui dessa confiança que a marca Panasonic detém nos consumidores, deve responder pelo conserto da máquina filmadora. É interessante observar que a Panasonic do Brasil propôs a sua defesa justamente na ideia de que ela não comercializou com o consumidor, de que ela não introduziu o produto no mercado de consumo. Mas essa defesa não foi aceita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no entendimento de que, como a marca ela desperta uma confiança generalizada, essa confiança é merecedora de tutela. E ainda mais, referiu que as normas de proteção e defesa do consumidor devem ganhar maior expressão em sua exegese. Ou seja, devem aqui enfrentar também o problema da contratação internacional. No voto dissidente, no voto do ministro Aldir Passarinho, em que confirmava lá a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ele faz um questionamento bastante importante, um questionamento próprio da nossa disciplina, um questionamento próprio dos contratos internacionais. Ele coloca a seguinte pergunta: como aplicar o Código de Defesa do Consumidor a um contrato estabelecido no exterior? Como aplicar o Código de Defesa do Consumidor a uma relação jurídica estabelecida no exterior? Como que a gente responde a esta questão? Justamente na nossa lei de introdução. Então, um contrato internacional, ele é sim merecedor de uma tutela jurídica diferenciada. Vimos isso na nossa primeira aula. Um contrato internacional, ele justamente se diferencia de um contrato interno pela possibilidade de aplicação de um direito estrangeiro. Essa possibilidade de aplicação do direito estrangeiro é o que me diferencia, é o que me distingue do contrato interno. No contrato interno, essa questão não se coloca. No contrato interno, eu tenho sempre a aplicação do Código Civil. Então, no contrato interno, eu tenho sempre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ficou alguma dúvida, gente? Qual o elemento de conexão utilizado nos contratos internacionais de consumo? Interessante a sua pergunta, Ana Carolina. Qual é o elemento de conexão? Como a gente viu nos contratos internacionais, eu preciso resolver o caso baseado na busca do elemento de conexão. Esse elemento de conexão, ele é presente na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro. A nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro estabelece aqui quais são os elementos de conexão para eu resolver os casos de direito internacional privado. Lembrando que para contratos internacionais eu tenho dispositivo do artigo 9º, ou seja, para regular e qualificar as obrigações, aplica-se a lei onde elas se constituírem. Trata-se aqui da regra lex loci celebrationis. O local da celebração do contrato é aquele local, é aquela lei que irá reger. O parágrafo 1º estabelece aqui que em relação à forma e elementos extrínsecos do ato, eu aplico o local da execução do contrato, no caso de ele vir a ser executado no Brasil. Por fim, eu tenho também no artigo 9º o parágrafo 2º. No caso, havendo aqui uma proposta, um contrato à distância, qual é o elemento de conexão
é justamente o local em que residir o proponente. Então, para contratos internacionais, a nossa lei de introdução estabelece essa regulamentação. Mas não conseguimos aqui identificar uma norma específica para a relação de consumo, Ana Carolina. Por quê? A nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro, antigamente denominada Lei de Introdução ao Código Civil, ela é bastante antiga, de 1942. O legislador, recentemente, alterou o nome da lei, mas não alterou os dispositivos internos, não alterou aqui a forma de regular os contratos internacionais, não alterou e não fez uma previsão a respeito dos contratos internacionais de consumo. Vejam, em 1942, a gente não tinha ainda um direito do consumidor consolidado. Os registros do direito consumidor datam da década de 70 nos Estados Unidos, como fizemos referência. No Brasil, a consolidação por meio de um Código de Defesa do Consumidor veio na década de 90, pela Lei 8.078. Então, evidentemente, não há na Lei de 1942 um elemento de conexão próprio para os contratos internacionais. Essa pergunta que fez o ministro aqui, Aldir Passarinho, ela encontraria a resposta no próprio artigo 9º. Depois vamos verificar se esse artigo 9º é adequado ou não para as relações de consumo. Mas, com certeza, esse artigo 9º poderia aqui ensejar a aplicação no direito estrangeiro. Vejam que a solução do caso Panasonic, ela demonstrou aqui uma solução bastante nacionalista. Interpretou-se a relação jurídica, o caso de direito internacional, como se interno fosse, aplicando extraterritorialmente o nosso Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor alcançou aí uma expressão maior, alcançou aí uma contratação feita e realizada no exterior. Se os magistrados quisessem aplicar a nossa lei de introdução às normas do direito internacional, a nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, eles deveriam perquirir o local de realização do contrato e veriam que o artigo 9º indica como aplicável justamente aqui o direito estrangeiro, justamente o direito americano. Entretanto, repito, se nacionalizou aqui o caso, no sentido de que, para esse caso, foi aplicado a mesma solução do que se um caso interno se tratasse. Não houve aqui essa distinção quando presente o chamado elemento de estranidade. Repito, o elemento de estranidade que caracteriza essa contratação como sendo internacional. Isso é bastante criticado em direito internacional, porque isso demonstraria um lexforismo. O que é um lexforismo? Lex fore é justamente a lei do foro, a lei interna. Se o juiz aplicar para todas as situações internacionais a sua própria lei, ele irá então afastar os dispositivos que diferenciam uma situação jurídica plurilocalizada. Ele irá então ter em conta apenas o direito territorial, acentuando aqui um territorialismo exacerbado que já foi aqui objeto da escola holandesa no direito internacional privado. Então, repetindo, no caso Panasonic, tivemos aqui a aplicação do Código de Defesa do Consumidor a essa relação jurídica, mesmo que internacional, evidenciando aqui uma aplicação talvez extraterritorial de suas disposições. Essa aplicação, ela é conhecida no nosso direito internacional no que tange aqui as normas imperativas, ou seja, normas que prescindem do método conflitual. Essas normas imperativas, normas de ordem pública, elas se estabelecem mesmo numa relação internacional, conferindo assim um caráter interno a esse caso de direito internacional privado. Ficou claro, gente? Alguma dúvida? Sim, professora.
O que são normas de aplicação imediata? Então, Clara, justamente esse assunto é o que nós estamos tratando aqui no momento. As normas de aplicação imediata, na acepção aqui de um doutrinador chamado Francis Cakes, elas imediatamente se aplicam ao caso, prescindindo assim do método conflitual. Por isso, essas normas de ordem pública, por isso essas normas imperativas, elas são chamadas em direito internacional de normas de aplicação imediata, porque elas mesmas fixam o seu campo de aplicação, elas mesmas fixam quando que elas vão se estabelecer. É o direito do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, uma norma de aplicação imediata? Vejam que a norma de aplicação imediata, ela se distingue do método conflitual. A norma de aplicação imediata, ela afasta o método conflitual. No método conflitual, os valores do foro, os valores da sociedade, daquele que aplica a lei, eles se fazem presente no critério da ordem pública. No método conflitual, o juiz deverá, através do elemento de conexão, verificar o direito aplicável. Apenas após verificar o direito aplicável é que ele irá fazer essa valoração. Esse direito aplicável, ele conflitua com a ordem pública nacional, aí entram os valores do fórum. Nas normas de aplicação imediata, esse mecanismo é deixado de lado. Nas normas de aplicação imediata, eu tenho que considerações de ordem pública, considerações aqui a respeito de uma valorização tal que justificam que o juiz sequer investigue o direito aplicável, que o juiz sequer vá atrás do elemento de conexão, em que o magistrado imediatamente, portanto, e daí vem a expressão imediata, sem a mediação das normas de conflito, aplique a sua lei interna. Algumas críticas são feitas a esse método, como já referido, no sentido de que ele poderia evidenciar um territorialismo exacerbado. Entretanto, ele parte do pressuposto de que existem algumas normas internas que são tão importantes para aquela sociedade que o juiz jamais poderá deixá-las de aplicar, que o juiz jamais poderá aqui deixá-las de considerar. Vejam que no caso Panasonic, podemos interpretar que os magistrados fizeram esse tipo aqui de análise, que os magistrados então entenderam que o Código de Defesa do Consumidor, por sua importância, até mesmo por estar vinculado constitucionalmente, como vimos no artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5º e 48 do ADCT, ele merece uma tutela especial, ele merece uma aplicação extraterritorial. No caso concreto, a Panasonic do Brasil foi condenada, então, a ter que consertar o produto, já que o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, assim estabelece. Vejam, internacionalizar este caso não significa que afastar a ideia da Panasonic do Brasil. A responsabilidade da Panasonic do Brasil, como bem acentuou o ministro, ela decorre de uma relação de confiança naquela marca. Essa marca Panasonic, assim como tantas outras, despertam aqui no consumidor uma certeza e uma ideia de que terá produtos de qualidade. Então, essa confiança que é compartilhada por todas as empresas mundialmente, que mundialmente utilizam a mesma marca, ela deve também gerar responsabilidade. Outra coisa aqui, diferentemente da legitimidade, é a questão da norma aplicável. Será que os nossos magistrados não deveriam considerar também as normas externas, as normas próprias aqui do local da celebração do contrato? É uma pergunta que se faz. No caso concreto, isso não gera maiores danos, uma vez que toda a execução deste contrato irá ocorrer no Brasil. A própria Panasonic do Brasil irá responder aquele dano. Ora, em se tratando de uma empresa sem uma filial no Brasil, sem uma representante no Brasil, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
poderá gerar uma decisão de difícil exterior, de difícil execução no exterior. Isto porque aplica o ordenamento jurídico interno sem que haja uma proximidade maior com o caso, sem que o nosso elemento de conexão assim indique. Então, em relação ao direito do consumidor, como vimos, não há uma legislação específica a essa contratação internacional, sendo desejável que os países estabeleçam, assim como fazem no comércio internacional, assim como fazem nos contratos internos, um marco regulatório comum, sendo desejável que os países tenham em mente que regular as relações de consumo internacional não significa desprestigiar o comércio internacional. Pelo contrário, significa justamente prestigiar o comércio internacional, conferir previsibilidade também a esse tipo de demanda. O Mercosul, ciente dessa necessidade, teve iniciativa aqui através do Protocolo de Santa Maria e regulamento específico para tratar da lei aplicável ao direito do consumidor internacional. Propunha aqui normas materiais para trabalhar o direito do consumidor em 1994. Esse regulamento, entretanto, acabou não gerando aqui uma maior efetividade, acabou não sendo incorporado. E no Brasil, os consumeristas foram contra o Protocolo de Santa Maria. Por que contra o Protocolo de Santa Maria? Porque naquela época, apenas o Brasil possuía uma norma de proteção e defesa do consumidor, como a Lei 8.078. Os demais países do Mercosul não possuíam em suas legislações aqui leis específicas para trabalhar a questão da contratação de consumo. Para esses países, podia ser desejável ter normas específicas a respeito do consumidor, de contratos do consumo. Para o Brasil, entretanto, esse protocolo poderia implicar uma diminuição de sua regulamentação, uma diminuição da proteção dada ao consumidor, em que a nossa sociedade já possuía um código bastante moderno, bastante efetivo e bastante inovador em relação à proteção do consumidor. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor brasileiro é uma das normas mais importantes nessa seara, até mesmo porque identifica como proteção justamente o consumidor e não apenas a relação de consumo. Ele visa tutelar este consumidor especificamente. Então, o Protocolo de Santa Maria, assim como o regulamento relacionado a ele, foram descartados no que tange aqui a uma regulamentação comum no Mercosul. Na Europa, por outro lado, a preocupação a respeito da contratação também de consumo já foi objeto de normatização desde a década de 80. A própria Convenção de Roma para a Lei Aplicável às Obrigações Internacionais de 1980, que estudamos na aula 2, relacionada aqui a uma regulamentação para o comércio internacional, possui normas próprias para a proteção do consumidor. Essa Convenção de Roma, repito, ela é regulamento da União Europeia, regulamento 593 de 2008. Este regulamento, então, ele é aplicável a todos os países que são parte, são membros da União Europeia, possuindo uma norma de tutela específica para os direitos do consumidor, lá no artigo 5º. O artigo 5º da Convenção de Roma estabelece que será aplicada a legislação de escolha em relação aos contratos de consumo mais favorável ao consumidor, em que não pode ser afastada a legislação de sua residência habitual, se essa legislação também estipular uma norma a seu favor. Então, a Convenção de Roma tem como elemento de conexão
próprio para a relação de consumo, justamente a residência habitual do consumidor. A Convenção de Roma estabelece aqui um elemento seguro, Ana Carolina, diferentemente da nossa legislação interna, em que eu não tenho um elemento de conexão próprio para as relações de consumo. A Convenção de Roma estabelece como elemento de conexão justamente a residência habitual do consumidor. Sendo que, no que tange aos contratos efetivados fora do domicílio do consumidor, em que ele se desloca para contratar, neste caso, a aplicação que tem prevalência é a do local da celebração do contrato. Lembrando apenas que, se este local da celebração do contrato for resultante de uma publicidade dirigida à residência habitual do consumidor, for resultante aqui de um convite para que esse consumidor se desloque de sua residência habitual para contratar em outro local, neste caso, não serão afastadas as normas relativas à proteção que possui em sua residência habitual. A Convenção de Roma de 1980, hoje regulamento 593 de 2008 da União Europeia, também faz a previsão das chamadas normas imperativas, no sentido de que essas normas não poderão ser afastadas pelas partes. As normas imperativas, elas também têm incidência numa relação de consumo. Então, a Convenção de Roma, ela vai trabalhar com obrigações internacionais no que toca aos contratos B2B, ou seja, os contratos entre profissionais na relação de comércio internacional, e também nos contratos B2C, ou seja, nos contratos de consumo, estipulando um elemento de conexão próprio a esse tipo de contratação. Bom, no Mercosul não temos uma norma específica. A Convenção de Roma trata dos contratos entre consumidores apenas para aplicação entre os países partes e, eventualmente, se algum Estado se aventurar a contratar com aquela parte. E no Brasil, existe alguma regulamentação sobre o setor? Como o Brasil poderá fazer parte aqui a respeito de uma regulamentação uniforme e protetiva internacionalmente para os consumidores. Baseados nessa preocupação, os Estados americanos, organizados aqui por meio da OEA, Organização dos Estados Americanos, e interessados aqui numa uniformidade para os contratos internacionais de consumo, propôs a realização de uma conferência especializada de direito interamericano privado, de direito internacional privado. Trata-se da CIDIP. Vimos que a CIDIP, ela se destina justamente a regular e a incentivar aqui uma uniformidade de direito internacional privado, de elementos de conexão próprio para os países da América. Trata-se aqui de uniformizar, de aproximar os mercados. Para essa CIDIP, há uma proposta feita pelo governo brasileiro de iniciativa da professora Cláudia Lima Marques. Essa proposta foi objeto de diversas discussões e ela tem sido discutida no âmbito da OEA para sua implementação em breve no marco da CIDIP 7. Então, a CIDIP 7 hoje discute a questão dos consumidores para a América. Lembro a vocês que a CIDIP 7, na sua primeira metade, já foi aprovada quanto a uma norma, uma lei modelo específica para garantias mobiliárias. A segunda parte da CIDIP 7, interamericana especializada para o direito nacional privado, se dirige justamente a uma regulamentação comum do direito do consumidor. As fases de discussão estão aqui sendo postas ao debate.
a proposta brasileira e hoje encampada por toda a América Latina, de um lado, e também proposta dos Estados Unidos e do Canadá, especificamente essa última, quanto à questão da justiça. Essa convenção a respeito dos contratos internacionais do consumo começa, por bem, a definir o consumidor que contrata internacionalmente. Essa convenção começa, por bem, a definir quem é o consumidor que contrata internacionalmente. Para esta convenção, o consumidor é a pessoa física não profissional. Vejam que este conceito é um pouco distinto do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. É distinto do nosso artigo 2º, que possibilita aqui a inclusão do consumidor pessoa jurídica. O consumidor para a convenção é apenas a pessoa física, o não profissional, aquele que contrata para si e para a sua família, diferentemente do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor brasileiro. Ainda o consumidor por equiparação no CDC, quando parágrafo único, o artigo 17 e o artigo 29. Esses consumidores poderão eventualmente integrar a convenção. Entretanto, na convenção houve por bem apenas estabelecer-se um conceito mínimo de consumidor, até mesmo para facilitar o ingresso, até mesmo para facilitar a ratificação dos diversos países. Admitiu-se aqui o conceito de consumidor que é próprio de diversos países, que é próprio principalmente da União Europeia, que é próprio das diretivas da União Europeia. E o que são as diretivas da União Europeia? As diretivas se propõem a regulamentar os direitos do consumidor nos aspectos materiais, indicando aqui um objetivo comum, diferentemente da convenção. A diretiva indica aqui um objetivo, atingir determinado nível de proteção que as normas internas deverão se adequar. Esse tipo de harmonização é próprio do direito comunitário europeu. Esse tipo de harmonização foi utilizado no que tange aqui a elevar o nível de proteção próprio da Europa e permitiu aqui um conceito de consumidor como esse que contrata para si e para a sua família, este consumidor não profissional. A convenção ainda estabelece uma distinção no mercado de consumo internacional bastante comum e aceita, qual seja diferenciar o consumidor ativo do consumidor passivo. O consumidor ativo é aquele que se desloca para consumir no exterior, é aquele que se desloca para celebrar um contrato internacional de consumo. É tipicamente o consumidor turista. Já o consumidor passivo é aquele que contrata na sua residência, no seu domicílio. Então, há uma distinção aqui no que tange a regulamentação para cada um desses consumidores. Para o consumidor ativo, poderá ser escolhida uma norma dentre aquela do local da celebração, do domicílio do consumidor ou no local da execução do contrato. Lembrando que, e não havendo uma escolha, irá se aplicar a lei do local da celebração do contrato, uma vez que o consumidor se deslocou a outro país para realizar aquele contrato especificamente. Trata-se do consumidor turista. Lembrando, ele se deslocou a outro país para realizar aquele contrato. No que tange aqui o consumidor passivo, a ele será facultada também uma escolha. A ele se permite uma autonomia da vontade, mas é uma autonomia de vontade dirigida, relacionada aqui a um nível melhor de proteção. A ele se admite a escolha da lei, mas não poderá essa afastar aqui um nível de proteção que ele possua na sua residência habitual, no seu
domicílio. Então, esse consumidor passivo, o seu domicílio, as suas normas internas, elas irão regular o seu contrato internacional desde que não haja uma outra lei mais favorável e seja exercida uma escolha nesses termos. Então, a convenção, no que tange a contratação de consumidores, inovou no sentido de permitir uma autonomia da vontade, mas uma autonomia de vontade dirigida para favorecer o consumidor. Também fez a previsão de normas imperativas do foro ou do local da contratação, do local de sede do fornecedor. Fez a previsão aqui de normas imperativas que não possam, eventualmente, ser deslocadas pelas partes. A Convenção tratou também de contratos pós-modernos, típicos de nossa época de contratação internacional. A Convenção tratou do tema da multipropriedade. E o que é multipropriedade? Diz respeito aqui a uma propriedade em que eu tenho uma pluralidade de sujeitos, que eles se dividem no que tange ao usufruir essa propriedade em prazos diversos. A multipropriedade possibilita muitas vezes que os consumidores possam ter esse patrimônio em outro país e desfrutar por um período de tempo em que, de outra forma, não teriam dinheiro e condições de assim adquirir. Essa multipropriedade, ela é uma contratação bastante comum no comércio internacional. Dispõe a Convenção de forma que as normas imperativas do local físico do empreendimento não podem ser afastadas. E ainda, que as normas do domicílio do consumidor, quando há uma publicidade dirigida a esse fim, não podem também ser diminuídas, não podem ser afastadas de aplicação pelas partes. Esse artigo, ele se apoia justamente na constatação de que em muitos casos, uma publicidade era dirigida ao mercado consumidor brasileiro para uma contratação de uma multipropriedade no exterior, via de regra no Uruguai, em Punta del Este. Então, os brasileiros consumidores, atraídos por aquela publicidade, firmavam contratos, sem muitas vezes terem a precisa noção de que estavam contratando internacionalmente, de que estavam adquirindo esse empreendimento de uma empresa estrangeira. Nesse caso específico, houve a discussão do contrato no Foro do Consumidor, mais precisamente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Trata-se da apelação civil 19.61.82.760. 19.61.82.760, de relatoria da desembargadora Maria Isabel Souza. Nestes contratos internacionais, o que surpreendeu as partes é que quando elas foram discutir este contrato, justamente tiveram uma surpresa de que aquela empresa que organizou o coquetel, de que fez a publicidade, não era efetivamente com quem elas tinham firmado um contrato internacional. Então, nesse julgamento, se afastou aqui a alegação de legitimidade da empresa brasileira, que teria apenas organizado o coquetel, no sentido de que também ela deveria responder, já que agiu e contribuiu para a contratação internacional. A Convenção também vai tratar dos contratos organizados por agências de viagem especificamente. Trata-se também de contratos típicos de nossa época, em que viagens internacionais são, por vezes, mais baratas, mais acessíveis ao consumidor do que as viagens nacionais, aumentando o número de divergências que poderão ser objeto de lide nos nossos tribunais. Nesse caso, havendo uma agência
que regulamenta este contrato, que regulamenta essa viagem, essa agência que fez publicidade no local de residência, no local de domicílio do consumidor, ela deverá obedecer este padrão de proteção ali no domicílio do consumidor. Vejam que a Interamericana, que a proposta de uma convenção para regular o direito do consumidor supriria de forma bastante benéfica a inexistência de uma norma específica para os contratos internacionais. A convenção, de forma expressa, exclui do objeto de tratamento o transporte internacional, já que ele possui normas próprias. Trata-se aqui do Tratado de Varsóvia e do Tratado de Montreal para o transporte internacional. Esses tratados vão dispor exatamente a respeito de um limite de indenização para contratos internacionais envolvendo o transporte aéreo. Esse limite de indenização se choca com o nosso Código de Defesa do Consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 6º, inciso 6º, estabelece justamente que não pode haver uma reparação tarifária. A reparação tem que ser integral ao consumidor. A nossa jurisprudência reconheceu nesse sentido a prevalência das normas de defesa do consumidor, do Código de Defesa do Consumidor, em detrimento das convenções internacionais, em detrimento do Tratado de Varsóvia e do Tratado de Montreal. A esse respeito. Entretanto, o STF está discutindo a questão ao admitir um recurso extraordinário 762184, o agravo no recurso extraordinário 762184, reconhecendo uma repercussão geral no assunto para trabalhar justamente a questão da prevalência do Código de Defesa do Consumidor ou dos tratados específicos sobre o tema. Lembrando sempre que no que se refere a uma reparação integral, lidamos justamente com o aspecto de dignidade, com o aspecto constitucional da pessoa humana. Esse aspecto constitucional tem que ser levado em consideração, considerando ainda que o Código de Defesa do Consumidor possui esse assento, como já referimos no artigo 5º, inciso 32, no artigo 170, inciso 5º e no artigo 48 do Ato de Disposições Transitórias. Por fim, a questão do foro. Falávamos na terceira aula a respeito do local em que ocorrerá o julgamento dos contratos internacionais. Onde ocorrerá o julgamento dos contratos internacionais envolvendo o direito do consumidor. Para os contratos internos de consumo, eu tenho uma regra específica do artigo 101, inciso 1º, estabelecendo que o consumidor poderá litigar no seu foro. Essa regra tem sido aqui admitida também para os casos de contratos internacionais, dispondo e aí revelando o interesse no acesso à justiça que é próprio do Código de Defesa do Consumidor, este interesse também às causas de direito internacional envolvendo uma contratação de consumo. O artigo 101, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de o consumidor venha a litigar no foro de seu domicílio. Como vimos, a Convenção para um Regulamento Comum no Direito do Consumidor abrangeria apenas os países da América, sendo que, para a Europa, temos um regulamento próprio, ou seja, a Convenção de Roma, que trabalha aqui um artigo específico sobre o direito do consumidor. Também há um interesse que tenhamos um marco regulatório de forma global. A Associação Americana de Direito Internacional Privado, a ASADIP, ciente
dessa necessidade, vem a propor a Conferência da Haia uma lei modelo, diferentemente da Convenção, justamente uma lei modelo para os contratos internacionais. Lei modelo essa que se diferencia das convenções que falávamos justamente por sua flexibilidade, por ser uma soft law, disponível às partes para integrarem o seu contrato internacional. Nesse sentido, teríamos uma previsibilidade própria do contrato internacional de consumo. Na aula de hoje, vimos a contratação internacional envolvendo relações de consumo. Vimos a necessidade e conveniência de estabelecer uma convenção que regulamente o contrato internacional de consumo, diferenciando-o do contrato internacional entre comerciantes, do qual temos aqui um regulamento próprio, tanto na lei de introdução às normas de direito brasileiro, como também em convenções internacionais. Lembrando que não existe nenhuma convenção a respeito da contratação internacional de consumo a que o Brasil possa aderir. Sendo que a Convenção do México, que falávamos a respeito dos contratos internacionais entre comerciantes, CIDIP 5 de 1994, não traz nenhuma regra quanto aos contratos internacionais de consumo. Portanto, é desejável que esse tipo de relação jurídica seja, por assim, foco de interesse dos Estados, para que também no mercado de consumo tenhamos uma previsibilidade, uma segurança, para que os consumidores que contratem internacionalmente saibam qual é o nível de proteção que está a seu dispor. Muito obrigada pela participação dos alunos aqui no estúdio, muito obrigado pela audiência. Encerramos com isso o nosso curso de contratos internacionais. Lembrando que quem quiser mandar um e-mail com alguma dúvida, por favor, direcione para saberdireito@stf.jus.br. E quem quiser rever as nossas aulas, acessar www.youtube.com/saberdireitoaula. Muito obrigada e até uma próxima ocasião.